Senhoras, senhores, boa noite. Com muita satisfação, recebemos a todos para a aula magna a ser ministrada pelo professor doutor Rui Rosado de Aguiar Júnior, com o tema Problemas da Prestação Jurisdicional. O evento de hoje integra o Programa de Formação Docente da UPF e busca proporcionar um espaço de interação entre os professores e alunos de nossa instituição, em alusão ao início das atividades letivas de 2016, e especialmente em comemoração aos 60 anos da Faculdade de Direito. Com esta iniciativa, reiteramos o compromisso desta instituição em promover discussões acerca de temas atuais, em favor da excelência acadêmica e da formação de profissionais comprometidos com a comunidade. Objetivo esse chancelado pela OAB, quando da concessão do selo OAB Recomenda, sendo a Faculdade de Direito da UPF a única na região norte do Rio Grande do Sul com esse reconhecimento. Para darmos início às atividades desta aula magna, nós solicitamos aos participantes que possuem telefone celular que mantenham seus aparelhos desligados. Desde já, nós agradecemos a colaboração de todos vocês. Nesta aula magna, nós seguiremos o protocolo universitário. Sintam-se todos bem-vindos e acolhidos neste momento mais do que especial. Compõem a mesa as seguintes autoridades: José Carlos Carles de Souza, o magnífico reitor da Universidade de Passo Fundo. Excelentíssimo senhor doutor Adolfo de Freitas, procurador-geral do município de Passo Fundo, aqui representando o prefeito. Excelentíssimo senhor doutor Márcio Patucci, presidente da Câmara Municipal de Passo Fundo e docente aqui na Faculdade de Direito. Senhor diretor da Faculdade de Direito, professor doutor Rogério Silva. Doutor Rafael Trevisan, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Passo Fundo. Doutor Mário Luiz Guadanin, diretor da Promotoria Estadual em Passo Fundo e docente licenciado da Faculdade de Direito. Dr. Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, juiz da Infância e da Juventude. Dr. Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, representando aqui os ex-diretores da Faculdade de Direito. Patrícia da Luz, presidente do Centro Acadêmico Carlos Galves, e também o nosso palestrante desta noite, o professor doutor Rui Rosado de Aguiar Júnior. Registramos a presença também das seguintes autoridades: Dr. Luiz Gustavo Carlosso, coordenador da Procuradoria-Geral do Estado, também Dr. Rodrigo Brum Teixeira, procurador seccional da União, senhores diretores e ex-professores aqui da Faculdade de Direito, Dr. Alberi Falkenbach Ribeiro, Dárcio Vieira Marques, José Catarino Ferreira e também advogados atuantes em Passo Fundo e na região. Registramos também a presença do diretor do ICEG, o Instituto de Ciências Exatas e Geociências, professor Cristiano Servi, também demais docentes da Faculdade de Direito, funcionários, acadêmicos, colegas da imprensa, senhoras e senhores. Convidamos agora para dar as boas-vindas aos presentes o senhor diretor da Faculdade de Direito, professor Rogério Silva. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade de Passo Fundo, professor José Carlos Carles de Souza, e em seu nome cumprimento todas as demais autoridades que estão presentes na mesa e também os demais professores, os nossos alunos, nossos professores e alunos que acompanham em Lagoa Vermelha, em Soledade, em Casca, em Sarandi, nossos ex-professores que nos honram, como o Dr. Dárcio Vieira Marques, professor Catarino, professor Alberi, que estão aqui, demais professores da casa. É com grande alegria que nós iniciamos esta aula magna que comemora os 60 anos
da Faculdade de Direito. Quero aqui fazer um destaque especial ao nosso vice-diretor, o professor Dauti, que fez um grande esforço para que nós pudéssemos contar nesta noite com o nosso palestrante, o ministro Rui Rosado de Aguiar. Justificar também a ausência da nossa coordenadora do curso, a professora Mayra Tonial, que está em viagem de trabalho. Uma saudação muito especial ao ministro Rui Rosado de Aguiar, que retorna à sua faculdade, onde durante 4 anos ele cursou Direito nesta instituição. Obrigado por ter aceito o convite. Não teríamos um nome melhor para a nossa aula magna, que comemora os 60 anos da Faculdade de Direito. Sua trajetória é orgulho para todos, seja muito bem-vindo. De imediato, repasso ao protocolo. Obrigada, professor Rogério. Neste momento, fará o seu pronunciamento o professor José Carlos de Souza, o magnífico reitor da Universidade de Passo Fundo. Boa noite a todos. Com muita alegria, saúdo as autoridades que compõem a mesa, destacando o doutor Adolfo de Freitas, representando o Executivo Municipal, doutor Márcio Patucci, representando e presidente da Câmara de Vereadores, o nosso diretor Rogério Silva, em nome dele, eu saúdo todos os colegas professores desta casa, uma saudação toda especial aos meus ex-professores que estão encontrando aqui, uma alegria muito grande rever todos, minha saudação ao doutor Rafael Trevisan e ao doutor Dalmir Franklin, ambos representando o Judiciário. Saudação especialíssima e um agradecimento ao doutor Rui Rosado de Aguiar Júnior por ter acolhido o convite para estar nesta noite aqui na Universidade de Passo Fundo, de modo especial na Faculdade de Direito, para abrir as comemorações dos 60 anos desta escola, que o senhor viu nascer e frequentou durante 4 anos. Uma alegria muito grande tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Em nome dessas autoridades, eu saúdo todos os integrantes da mesa e saúdo também os nossos acadêmicos e os advogados aqui presentes. Quando o professor Rogério e o professor Dauti me disseram que estavam preparando uma aula magna para dar início às comemorações dos 60 anos da Faculdade de Direito, lembrei do tempo que eu iniciei os meus estudos aqui. E falo, portanto, como aluno, como professor e como diretor desta casa e hoje reitor da universidade. Foi aqui, nesta escola, que eu aprendi o pouco que sei e aquilo que eu procuro expressar em tudo que faço. Sou grato, muito grato a esta escola. E estar aqui nesta noite, na presença das distintas autoridades e na condição de reitor da Universidade de Passo Fundo, é uma honraria muito grande. E foi essa escola que me impulsionou para desempenhar este importante cargo aqui na nossa Passo Fundo. De modo que quero dar as boas-vindas novamente ao ministro Rui Rosado, agradecendo novamente pela presença e desejar a todos, e de modo especial à nossa faculdade, longa vida nesta trajetória de cada vez maior sucesso. Parabéns, de modo especial, aos ex-professores que deram a sustentação desta casa lá no início, e também aos professores que continuam trilhando os mesmos caminhos, os mesmos ensinamentos que foram passados lá no início dessas atividades. Parabéns a todos e muito sucesso. Obrigada, professor José Carlos. Nós convidamos agora o doutor Luiz Juarez Nogueira de Azevedo,
ex-docente e ex-diretor desta faculdade, para que faça a saudação ao palestrante. Boa noite. Senhoras e senhores, prezados professores, prezados alunos, prezados assistentes. Nas pessoas do reitor magnífico desta universidade, professor José Carlos de Souza, e do diretor da Faculdade de Direito, professor Rogério Silva, saúdo os senhores professores, alunos, advogados, magistrados, procuradores e defensores públicos, agentes do Ministério Público que prestigiam este acontecimento. Eminente amigo e colega, ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior. Sua presença nesta noite e nesta casa reveste-se de significado extraordinariamente marcante para todos os que dela fazemos parte, alunos, ex-alunos e professores que aqui labutam. A nossa Faculdade de Direito está a completar, como já foi dito, neste ano da graça de 2016, seu 60º ano de funcionamento. E esta solenidade marca o início das comemorações de tão grata efeméride. Faço questão de destacar, referindo-me ao ministro Rui Rosado, que, também como já foi dito, embora aqui não tenha concluído seu curso de Direito, foi um dos integrantes da primeira turma de alunos desta faculdade, admitida em seu primeiro vestibular no distante ano de 1956, que se graduou em 1960. Devido a um intercâmbio incessante de afetos e de recordações, ministro Rui, todos aqueles que participaram e participam da vida desta casa, sempre o consideramos como um dos nossos. Temos orgulho de Vossa Excelência. Lembro-me que Juarez Gil, meu antecessor na direção, sempre se referia com alegria e com apreço à pessoa de Vossa Excelência, considerando-o o maior de todos nós, aquele que foi mais longe nas carreiras jurídicas e que ainda hoje, perseverando em sua atividade profissional, continua a ser um dos maiores jurisconsultos da pátria brasileira e do nosso Rio Grande do Sul. Depois de uma trajetória vitoriosa no Ministério Público e no Judiciário, em reconhecimento a seus assinalados méritos, foi escolhido ministro do Superior Tribunal de Justiça. Naquele alto pretório, distinguiu-se pelo acerto de seus julgamentos, orientados por um seguro conhecimento e indesmentido senso de justiça. Permanecem vivos na memória de todos os seus votos paradigmáticos, sempre a apontar rumos seguros à jurisprudência e a guiá-la como luzeiros que jamais se apagam. Com efeito, Rui Rosado de Aguiar Júnior, gaúcho de Iraí, depois de graduar-se em Direito, encaminhou-se para a carreira do Ministério Público
na qual permaneceu por cerca de 17 anos. Eleito pelo 5º Constitucional, ocupou uma das cátedras do extinto Tribunal de Alçada. Dali, ascendeu por merecimento ao Tribunal de Justiça, onde desempenhou, entre outras, a função de Corregedor-Geral da Justiça. Em 1994, pela classe dos desembargadores, foi escolhido para a função de ministro do Superior Tribunal de Justiça, na qual permaneceu até aposentar-se no ano de 2003. Exerceu permanentemente o magistério jurídico na Faculdade de Santo Ângelo, na Unicinos, na Escola da Júris e, finalmente, até agora, no mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua contribuição à ciência do direito ocupa lugar de projeção no Brasil e no exterior, contida em seus votos nos tribunais, em livros, ensaios, artigos, conferências e pareceres profundos, abalizados e acertados. Tem versado a sua obra sobre direito contratual, responsabilidade civil, temas gerais de direito civil e de processo em matéria constitucional. Destaco, porque singular e jamais superada, a sua dissertação, que teve como tema a extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Nela, que revi no sábado para preparar esta locução, são abordados pela primeira vez no Brasil as questões da boa-fé nos contratos e a da modificação da base do negócio, assuntos até então virtualmente desconhecidos entre nós, trabalhados unicamente por doutrinadores europeus, principalmente pelos alemães e pelos portugueses, que vieram, afinal, a ser acolhidos pelo legislador, que os tornou regra de direito positivo no novo Código Civil. Assim, podemos afirmar que também é o Código Civil, entre essas, Rui Rosado de Aguiar prestou valiosa contribuição, descortinando novos caminhos e novos rumos para o direito privado brasileiro. Hoje, estará ele a dissertar para nós sobre problemas da prestação jurisdicional. Com sua autoridade de observador atento e privilegiado do cenário jurídico nacional e internacional, certamente haverá de descortinar para esta casa, para nós todos, para esta ilustrada audiência, os aspectos críticos da jurisdição, como os temas, por exemplo, da judicialização da política, aguda judicialização da política, e os efeitos que advirão, que estão por advir com a vigência do novo Código de Processo Civil. Seja bem-vindo, pois, em seu retorno a esta casa, que também é sua casa, ministro Rui Rosado, colega Rui Rosado, ex-aluno Rui Rosado. Todos nós, nesta noite engalanada e festiva, projetada em sua homenagem e para recebê-lo, estamos felizes porque Vossa Excelência está aqui conosco e ansiosos por nutrir-nos com as lições de sua bela e riquíssima experiência e de seus dotes de jurista respeitado e reconhecido no mundo jurídico inteiro.
Era o que tinha a dizer. Em complemento à explanação do senhor Luiz Juarez Azevedo, nós faremos a leitura do currículo do palestrante. Rui Rosado de Aguiar Júnior possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialização em Direito Penal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialização em Direito Comunitário pela Escola Nacional de Magistratura da França e mestrado em Sociedade e Estado em Perspectiva de Integração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, juiz do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, corregedor-geral da Justiça Estadual, ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente da 4ª turma do STJ, coordenador-geral da Justiça Federal. Atualmente, é professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em nível de pós-graduação. Também professor da Escola Superior de Magistratura aqui do Estado, advogado, sócio do escritório Rui Rosado de Aguiar Advogados Associados e membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nós passamos agora a palavra ao professor doutor Rogério Silva, que irá conduzir a mesa a partir de agora. Excelentíssimo, magnífico reitor dessa universidade, professor José Carlos Souza, excelentíssimo diretor da Faculdade de Direito, professor Rogério Silva, ilustres integrantes da mesa, a todos homenageio nessas duas figuras que citei, ilustre vice-diretor que me atendeu com tanta amabilidade, meu amigo Juarez Nogueira, que teve a possibilidade de mostrar que também ele é inventivo e fantasia os seus discursos. Estou muito honrado com o convite. Na verdade, devo cumprir com uma obrigação, que é de estar aqui no momento em que a Faculdade de Direito comemora seus 60 anos. Recordo, ainda menino, participei da primeira turma, que se instalava em Passo Fundo, a Faculdade de Direito, uma das poucas do interior, e pela receptividade que tivemos nessa cidade, passei aqui talvez os melhores anos da minha juventude e tenho na memória a lembrança de todos aqueles momentos. Especialmente sou grato pela Faculdade de Direito, pelas pessoas que conheci, pelas pessoas que passei a admirar, pelo professor Reisoli Santos, que foi o grande incentivador e o construtor da Faculdade de Direito, e por todos os seus professores. Tenho, portanto, maior satisfação de estar aqui com os senhores. Embora venha tratar de um tema que talvez não seja de muita alegria, mas que é o que me ocorreu tratar. Cuido dos problemas da prestação jurisdicional, que é um tema muito próximo, porque acompanhei a jurisdição durante muitos anos, e ainda hoje estou perto, de olhos atentos ao que está acontecendo no mundo forense. Temos no Brasil 100 milhões de processos em andamento. A estrutura orgânica do Poder Judiciário, para dar resposta a essa demanda, conta com 17 mil magistrados, com 200 mil servidores, com 130 mil auxiliares, estagiários e terceirizados.
ingressam por ano 20 milhões de novos processos. Em São Paulo, 4 milhões e 500. No Rio Grande, 1 milhão e 500. A despesa orçamentária da União com o Poder Judiciário Federal é de 2 a 3% da sua receita. Esse dado eu trago para comparar com a despesa em outros países desenvolvidos. Na França, em 1996, a Justiça recebia 1,51%. No Brasil, nós gastamos 3%. Na Itália, 1,45%. Na Alemanha, 1,85%. Nos Estados Unidos, 1,35%. Então, na proporção do gasto da riqueza pública com o judiciário nesses países, é inferior a 2%. Nós passamos o dobro disso, normalmente. A despesa de conta dos Estados-membros com a Justiça Estadual alcança de 5% a 7%. Muitos acima desses 7%. E muitos deles sem condições de preencher os cargos vagos. Eu faço essa referência para evidenciar que já gastamos, na proporção de nossa receita e de nossa riqueza, quantia relativamente maior do que a dos países desenvolvidos, com a prestação da justiça. Por isso, penso eu, nós temos que repensar esse trabalho com esse gasto. Nós também não podemos ficar esperando que essa alteração se dê com a criação de uma estrutura supervalorizada, de uma estrutura reorganizada e aumentada e acrescida de novos cargos e de novas estruturas e de novos prédios, etc. Porque nós já chegamos no limite. E não podemos também, ainda que se admita que hoje aumentemos em 20% a prestação jurisdicional com novos cargos, servidores e de juízes, nós não podemos pensar em aumentar todos os anos 20%. A grande crítica que se faz ao judiciário é a demora na prestação. E eu vou, então, procurar saber por que isso acontece. Em primeiro lugar, me parece, porque com a modernização do Estado e a privatização daqueles ramos estatais, houve a transferência para o mercado de uma grande parte de relações jurídicas que eram antes tratadas no âmbito da administração pública. Quando o Estado exercia essas atividades, o conflito era resolvido no âmbito administrativo. Efetivadas as privatizações, houve a desregulamentação das várias atividades exercidas pelo Estado, que deixou de prestar o serviço, quebrou monopólios e entregou monopólios à empresa privada. Portanto, o litígio, que antes era decidido no âmbito restrito da administração, pelas regras da administração, passou a ser focado pelo mercado e entregue para a administração e a regulação das agências públicas. As divergências deveriam ser resolvidas principalmente por essas agências, não só depois de criado o conflito, mas antes, previamente, através da regulação e da fiscalização. As agências poderiam perfeitamente estabelecer modelos de contratos para impedir que fossem elaborados contratos abusivos. As agências poderiam estabelecer métodos de trabalho e de operação para impedir a má prestação do serviço. Mas, no entanto, não é isso o que se vê de parte do trabalho desenvolvido pelas agências, que descumprem com as suas finalidades, que não colaboram com a paz social e que permitem, quando não incentivam, milhões de reclamações. Basta ver a recente declaração do presidente da Anatel, referindo-se à extinção do limite do uso da internet. Isso geraria, se uma vez implantado, milhões de demandas em todo o Brasil. Então, em vez de impedir, acrescenta e estimula o litígio. Aconteceu com as agências o fenômeno que se denomina de captura, ou pelo governo, para facilitar os seus interesses partidários, ou pelas empresas, que em vez de serem fiscalizadas e orientadas, são beneficiadas pelos trabalhos das agências, que não pensam no interesse do cidadão, mas no interesse das empresas a que estavam obrigados a fiscalizar.
a maior parte dos litígios que vão a juízo hoje, tirante aqueles de que participam os entes públicos, a União, os estados, os municípios, que são os maiores clientes do judiciário, a maior parte, eu dizia, tem origem na prestação de serviços massificados. A telefonia, a internet, a luz, a água, os bancos, os seguros e as agências destinadas a investigar essa atuação, nada fazem de um modo geral. São raros os casos de agências públicas que funcionam adequadamente, entre eles a da saúde. Dou o exemplo da instalação do juizado especial em aeroporto para processar as ações de pequenas infrações das companhias, exemplo de como o nosso modelo está deturpado. Parece-me evidente que se a ANAC instalasse um pequeno balcão no aeroporto e ali recebesse a reclamação do que foi prejudicado com um overbook, com atraso, com cancelamento, e lhe pagasse imediatamente a multa devida, que deveria estar estabelecida previamente, e entregasse um cheque que depois ia ser descontado do fundo que as empresas deveriam constituir para atender a essas pequenas reclamações, isso não acontece. Isto é, o interessado deve ir ao balcão do juiz, e promover um processo judicial, comparecer a uma audiência, talvez com um advogado, atender a recursos, e depois de anos, vir receber a pequena remuneração que correspondeu àquele abuso cometido no balcão. Ora, como não há essa pronta resposta por parte das agências, e as infrações se avolumam, o interessado deve mover um processo, eventualmente contratar um advogado, para, afinal, obter a indenização ou a reparação do dano lá daquelas diversas infrações cometidas pelas agências, pelas empresas submetidas às agências. Eu quero dizer que prestigiamos no Brasil a demanda judicial. E os cidadãos que não têm a quem apelar recorrem ao juiz. Se não houver uma solução razoável para fazer frente a tais conflitos que surgem das relações entre as agências, as empresas privatizadas e os usuários, até a própria implantação dessa atividade econômica que decorreu da privatização estará facilmente comprometida. Outro foco de origem de demandas desnecessárias é o poder público, que recorre sempre, que promove execuções absolutamente inúteis e, com isso, avoluma o serviço no judiciário. Os cartórios ficam abarrotados com as execuções fiscais, que muitas vezes são propostas apenas para legitimar o arquivamento daquela infração, daquela cobrança. Se nós pedíssemos, por exemplo, que o Estado credor, para promover a sua execução, indicasse o endereço certo do seu devedor, indicasse bens disponíveis desse devedor que pudesse suportar essa execução, certamente 80% das demandas que o Estado promove hoje não existiriam, porque ele não tem essas condições. E transfere para o juiz a obrigação de ir procurar o devedor onde ele se encontra e depois descobrir onde é que está o bem que possa ser objeto de penhora. O Banco Mundial, no seu relatório de 97, enumerou as características que deve ter o judiciário. E delas, duas eu considero importantes. Uma é a eficácia das decisões judiciais, a fim de que possa haver uma pronta execução das suas sentenças. E duas, uma eficiência gerencial, com serviços aptos a dar adequada e oportuna resposta às demandas. E o que pode ser feito para racionalizar esse serviço da justiça que está assim emperrado? Desde logo, eu descarto a ideia recorrente que devemos sempre, a cada vez mais, ampliar os serviços do judiciário. O número de juízes e servidores significaria simplesmente aumentar o número das pessoas que vão prestar um mau serviço. Aumenta o número dos que ficam insatisfeitos com o trabalho que executam. E um país pobre não é essa, certamente, a melhor solução. E o que podemos fazer? Em primeiro, penso que deveríamos evitar o surgimento do conflito e a sua judicialização, por meio, principalmente, da atuação das agências públicas. Em segundo, estabelecida a divergência, o Estado deveria organizar serviços eficazes de conciliação e mediação para impedir que a demanda chegasse ao juiz. E, em terceiro, é indispensável substituir o modelo processual que temos, burocratizado, formalista, despreocupado com o resultado, com um outro modelo,
Esse nos levou ao caos. Essa questão do processo civil merece ser destacada. Tínhamos um CPC de 1973 que implantou no país um regime processual excelente, do ponto de vista teórico, racional, estruturado, logicamente perfeito, com conceitos, classificações, recursos. Mas esse modelo perfeito, do ponto de vista lógico, nos levou ao caos de 100 milhões de processos que não conseguimos processar e não conseguimos julgar. Agora, em 2015, surgiu a oportunidade de mudar o Código de Processo Civil. Mas o que foi aprovado tem a mesma estrutura básica do anterior, com os mesmos procedimentos, as mesmas formalidades, os mesmos recursos. Pelo contrário, recursos, alguns até aumentaram. Dou exemplo. Os embargos infringentes, que durante muito tempo se pensou que deveriam ser extintos, eles não só foram mantidos, como também se tornaram obrigatórios. Hoje, um juiz, um tribunal que profere uma decisão indeferindo ou deferindo um recurso qualquer, um agravo, dessa sua decisão cabe um agravo para a turma. Na turma, o juiz, esse que deu o despacho, vai levar a sua decisão para explicar a sua fundamentação e obter ou não o beneplácito do colegiado. Mas o Código determinava que esse juiz que deu esse despacho com essa fundamentação deve levar o recurso ao julgado do colegiado, mas não pode usar os mesmos fundamentos, tem que usar novos fundamentos. Isto é, está impondo ao juiz a obrigação de inventar fundamentos novos, ou de guardar no bolso do colete algum fundamento que ele vai poder apresentar para o colegiado. Quer dizer, estamos dificultando a atividade jurisdicional. Agora, nada será feito sem seguir um demorado ritual de intimações, de prazos, contados por dias úteis, o que é uma outra dificuldade que vai criar extremas dificuldades em todo o Brasil, em vez de acolher as experiências dos juizados especiais. Manteve-se o mesmo arcabouço do velho Código de Processo Civil. Os juizados especiais não têm despacho saneador. O novo código tem um despacho saneador. Alguns dias atrás, ouvi uma palestra do professor Araquém de Assis. Passou 1 hora no IACS explicando o que deve o juiz fazer quando se defrontar com a necessidade de proferir um despacho saneador. Essas dificuldades do juiz do saneador são cabíveis e pertinentes para um juiz que tenha 10 processos. Para um juiz que tem 1000 processos, isso é inviável. Então, em vez de abandonar o despacho saneador, que não está nos juizados especiais, que não está na arbitragem, mantém-se o despacho saneador com maiores formalidades ainda. Nesse ponto, eu devo lhes contar uma experiência pessoal. Meu pai era juiz municipal no Iraí. Quando eu tinha 9 anos, 10 anos, eu ia com ele na audiência e via como ele trabalhava. Sentava numa mesa, ouvia uma testemunha, registrava com o escrivão, formava um processinho, levava para casa e julgava. Ele tinha 10 processos por mês. Na frente da minha casa tinha um armazém de secos e molhados do Ceruti. Era um balcão com 2, 3 funcionários, eu chegava lá, pedia 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tirava da tulha, fazia um pacotinho, me entregava, anotava na cadeira e ia embora. Hoje, meu filho é juiz. Trabalha numa vara de Porto Alegre que recebe 1000 processos por mês. Tem 17.000 processos no cartório. Qual é o trabalho do meu filho? Ele vai na audiência, senta, ouve uma testemunha, registra com o escrivão, leva para casa do processo. Meu pai tinha 10. Ele tem 1000 processos. Ele pode julgar? Esse modo de operar a justiça é razoável? O comerciante, o seu Ceruti, ele montou um supermercado, as pessoas entram aos milhares e saem dali apenas pagando, e está feito o serviço, e ele prestou o seu serviço. Se ele estivesse hoje prestando o mesmo serviço que prestava, do modo que prestava no meu tempo de piá, ele deveria ter um enorme balcão, centenas de funcionários, uma fila de milhares de pessoas, todas inconformadas com o serviço que elas prestavam. E, no entanto, o judiciário continua, como era há 60 anos atrás,
E os que pensam já mudaram substancialmente de modo de proceder. Então, me pergunto, temos que mudar? Evidentemente que sim. O que mudar? Além da mecânica, é preciso mudar a mentalidade das pessoas. A começar pelo ensino das nossas faculdades, do ensino desta casa. Nós todos fomos instruídos, ensinados a receber conhecimentos técnicos, a ir para o combate, a promover o litígio. Poucos são os ensinados a promover a conciliação, a mediação, a encontrar a solução e não a encontrar o combate. Deixar de lado um pouco a forma, o papel, para se preocupar com o resultado, com a pessoa. E essa mudança de mentalidade que nós temos, e que está em todas as nossas faculdades, ela não veio por nada. É que as nossas faculdades se iniciaram no Brasil, as duas primeiras, para atender a uma necessidade da burocracia do governo, para qualificar os trabalhos dos que atuavam no governo. E, em razão disso, precisamos, então, de pessoas qualificadas. Para isso, foram criadas as duas faculdades de Direito. E, até hoje, não conseguimos nos livrar desse ranço. Por isso, que as nossas faculdades devem pensar muito nessa sua finalidade e estimular o conhecimento que levam a uma solução do litígio, ao resultado que as partes esperam, porque é para elas que nós todos trabalhamos, juízes, advogados, promotores e professores. E quando a esse formalismo que nos vem dos bancos acadêmicos, ainda se agregam outros interesses, como o interesse das grandes organizações, os interesses do Estado de promover os processos infindos, de não permitir que os processos cheguem a um final, então nós estamos com um modelo agravado. E quando há esses interesses dessas corporações que não querem terminar o processo, também se interessam os interesses das corporações que têm interesse na quantidade de processos, agravamos um pouco mais. E quando isso tudo ainda se soma à corporação dos juízes, que não querem perder espaços e nem poder, ficamos numa situação insustentável. Certa vez, no STJ, estamos numa reunião para definir alguns despachos que poderiam ser desconsiderados. Juntada de procuração, etc, etc. Disse um, no meu processo, despacho eu. Quer dizer, o serviço que o escrivão podia fazer, que o chefe de secretaria faria, tinha que passar pela mão do ministro. A responsabilidade civil do Estado não atinge o mau funcionamento do judiciário. O funcionamento anormal do judiciário em outros países é objeto de responsabilização. Nós nem pensamos nessa possibilidade. Nós devemos pensar, sim, em liberar os juízes e todos os atos que não sejam estritamente a decisão. Só o que depende da decisão do juiz é que deve ir ao juiz. O mais pode ser feito por qualquer outro, que não tenha a vitaliciedade, a inamovibilidade, todos esses requisitos que se exige do juiz, que se exige dele para decidir, não para dar pequenos despachos. No Brasil, a execução da sentença é um sofrimento. Porque depois do processo de conhecimento e ter ido a todas as instâncias, nós temos então que liquidar o valor da dívida. E recomeçamos tudo de novo, petições, recursos, sentenças, recursos, sentenças. E depois de liquidado, então nós vamos ter que atualizar o valor do débito. Outra vez, petições, recursos, etc. Nós temos no Brasil, desde 1980, pequenos poupadores que viram esfacelado a sua conta bancária, que até hoje, passados mais de 30 anos, não receberam o seu crédito. Porque agora é que está no Supremo Tribunal Federal, paralisar todas as outras execuções, o julgamento de qual, afinal, é o índice de correção de uma dívida de 1980. Ora, se nós levamos 30 anos para responder a um índice, que está na lei, a um índice de correção monetária, o que dizer das outras demandas? Nós precisamos, sim, dar aos juizados especiais a organização que ele necessita. Não considerá-lo, como em muitos estados acontece, uma justiça de segunda categoria. Ela é mais rápida, mais eficiente e 10% mais barata
Isto é, um processo no juizado especial custa 10% do que custa um processo na justiça ordinária. Nós devemos escolher ou deixar de lado a ideia de que a justiça deve ser extremamente formalizada, amplas garantias, sistema rígido de nulidades, porque no Brasil, em princípio, encontrar nulidade num processo é a coisa mais fácil. Disse o meu professor Fabrício que no processo penal, em princípio, todos os processos penais são nulos. Então, a partir dali, nós vamos tratar de saber o que podemos aproveitar do processo. Então, eliminar um pouco esse sistema de nulidade. Diminuir os recursos, dar força aos juízes de primeira instância. E com isso, se nós quisermos manter uma justiça com essas características todas, com esses inúmeros recursos e todas as formalidades e nulidades, nós continuaremos com a mesma dificuldade. Agora, se nós preferirmos uma justiça ágil, embora com limite de utilização de recursos e na simplificação de atos e de formalidades, nós temos que mudar. E mudar a partir da nossa mentalidade. Os juízes do Brasil são obrigados a fundamentar e a examinar todos os pontos que lhes são submetidos. E a todos eles dar uma resposta fundamentada. Nós temos acordos do Supremo Tribunal Federal de 300, 400 páginas. Há livros. Certa vez, na França, fomos recebidos pelo presidente da Corte de Cassação. E lá nos mostrou, então, onde nós fomos recebidos, o salão que era o Museu da Corte de Cassação. Lá estavam os 10 julgados mais importantes de uma das cortes mais importantes do mundo. Estavam expostos. Um quadrado com vidro. Nenhuma delas tinha mais de 2 folhas. 2 folhas. Certo dia, estava no avião e encontrei um colega que vinha dos Estados Unidos. O que fosse fazer? Fui fazer um recurso em favor do fulano. E qual foi a decisão? Está aqui. O tribunal desestimou o seu recurso. Outra vez, um colega nosso, o desembargador Milton Martins, estava em Nova York, foi assistir uma audiência que se tratava de um despejo, e o juiz ouviu as partes, etc., deu a sentença, e ele depois foi lá falar com o juiz. Onde é que está a fundamentação? Ah, um momentinho. Chamou o escrivão. O escrivão trouxe uma cartela, e no verso da cartela tinha provido e desprovido. Sabia? No desprovido. O julgamento de Pinochet, os senhores devem recordar que foi um trauma internacional. O julgamento foi transmitido por televisão para o mundo. A Câmara dos Lordes se reuniu. O juiz encarregado do julgamento saiu da sua bancada, foi naquela mesa central, leu uma folha e estava feito o julgamento. Então, é preciso pensar em mudar a maneira pela qual nós exigimos que a jurisdição seja prestada. Ainda, com relação a esse acúmulo de trabalho nos cartórios, por que nós temos que levar para o juiz os trabalhos de penhora e de execução? Por que temos que levar para o juiz os trabalhos da falência ou da recuperação? São questões administrativas que podem ser resolvidas por qualquer centro. Basta que o juiz seja chamado para resolver o litígio, a divergência, e dê uma decisão única sem recurso. Haveria o controle judicial e haveria a descentralização e a desjudicialização dessas atividades meramente burocráticas. Também é preciso pensar que nós dependemos de uma boa gestão. Os nossos tribunais, de um modo geral, são administrados num regime presidencialista por um juiz de carreira que passou 40 anos julgando, que não tem nenhum conhecimento de administração. No entanto, só prevalece a sua vontade. Se tem um diretor-geral, o diretor-geral está submetido à sua vontade. Então, está na hora de nós pensarmos que a administração da justiça deve ser entregue para administradores que tenham conhecimentos técnicos, porque a administração é uma ciência, que tem conhecimentos técnicos e que possam, então, garantir uma boa prestação de justiça. Eu finalizo. Se nós tivermos, então, um país condições de atender a um código processual perfeito, do ponto de vista formal e lógico, que dê todos os meios de defesa, que possibilite todos os recursos e que garanta
a inexistência de nulidade, e que permita o trajeto no processo de conhecimento, e depois no processo de execução, e depois no processo de atualização, até a Suprema Corte. Se nós pudermos cumprir com esse rigorismo formal, evidentemente, eu não estaria aqui para lhes falar das dificuldades da jurisdição. É que isso não acontece. Acontece que nós não temos essas condições. E a situação é que aí está. Há recursos esperando anos para distribuição a um juiz nos tribunais. O Código de Processo Civil, a meu juízo, frustrou uma expectativa de mudança do modelo. Em 5 anos, nós todos estaremos constatando as deficiências e os males agravados com esse novo Código de Processo Civil. A efetiva melhoria dos serviços dependeria não apenas de algumas modificações pontuais, como eu estou indicando, mas também na alteração do texto constitucional, da lei e dos regimentos, e substancialmente da nossa mentalidade. Esperamos que isso aconteça um dia, porque de pouco vale um ordenamento jurídico logicamente perfeito, de dar inveja a outros países, se na prática o demandante deve aguardar anos pela resposta. No civil, o pedido de indenização que demorar mais de um mês já vem tarde. No crime, o julgamento tardio significa impunidade. Muito obrigado. Queremos cumprimentar o ministro Rui Rosado de Aguiar pela sua belíssima palestra, que marca essa aula inaugural, essa aula magna, que comemora os 60 anos da Faculdade de Direito. Como ainda temos um tempo, o ministro concordou em responder algumas perguntas, então eu abro para inscrição de 3 perguntas que possam ser dirigidas ao ministro Rui Rosado de Aguiar. Por gentileza. Pois não. Já temos aqui escrito o doutor Trevisan, que vai fazer a sua colocação. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o professor Rui, tomo a liberdade de chamá-lo de professor, que, pelo que eu lhe conheço, o senhor aprecia e é o nosso professor realmente. Diante dessa possibilidade, né, e após essa palestra, em que o ministro foi muito claro com o nosso professor, em não ficar se apegando a regras e filigranas, e sim se atendo ao essencial e falando da mentalidade que temos que mudar, eu não resisto a dividir com vocês uma angústia que eu tenho agora e pedir que o ministro nos ajude e nos contemple com a sua avaliação. O novo Código de Processo Civil realmente vai criar muitas dificuldades. E uma que eu, como juiz, tenho nesse momento e divido com vocês, é a questão de conciliar a demora que nós já temos com as regras atuais. E eu cito um exemplo. O CPC de 73 previa um prazo de 5 dias para se dar vista de documentos à parte oposta. O atual prevê 15 dias úteis, o que na prática, se considerarmos o processo eletrônico que hoje temos na Justiça Federal, onde há 10 dias para que o advogado acesse o sistema e os advogados, e acho que é legítimo isso, usam esses 10 dias como prazo, nós temos então 10 dias corridos mais 15 dias úteis. E se for a Fazenda Pública, será em dobro. Então teremos 30 dias úteis mais os 10 dias corridos. Isso, grosso modo, significa 2 meses. Então, num simples processo em que a parte traga um documento qualquer, o processo que já está indo para a sentença, o juiz tem que dar vista à Fazenda Pública e é por, na prática, 2 meses. Hoje nós somos cobrados, né, a Corregedoria nos manda relatórios de prazos médios e tal, e hoje eu passei o dia em reunião lá na minha unidade. Enfim, temos um prazo médio aí que varia de 100 dias, 200 dias, 250 dias aproximadamente, o que é considerado até bom no contexto brasileiro, né? Menos de 1 ano para sentenciar.
como é que o ministro vê, como é que a gente pode, eu estou encontrando uma maneira e me inclino fortemente a simplesmente não cumprir essa regra, inventar alguma fundamentação que em casos singelos, os advogados costumam pedir 10 dias, eu tenho que dar 60 no novo Código de Processo Civil. É apenas um exemplo que eu cito, que se associa aos exemplos que o senhor deu de despacho saneador, do formalismo. Eu uso esse exemplo do prazo em dobro de 15 dias, que são 30 dias úteis. Um mês tem 20 dias úteis. Então, 30 dias úteis mais 10 dias corridos são 2 meses. E hoje, para um simples documento, é o que demorará. Se nós pensarmos que o juiz demora para julgar, que há o prazo de defesa, que há a demora do cartório, realmente vai ser muito complicado nós cumprirmos o código sem que isso gere morosidade grande. É uma coisa bem do dia a dia que eu tomo a liberdade de suscitar. Até reconheço destoando um pouco da sua abordagem, que eu lhe parabenizo, bem mais atenta ao que realmente interessa, que é a mentalidade, né? Muito obrigado, meu doutor. É que no Brasil hoje, o ministro Moreira Alves também certa vez disse, se ele quiser ir para o Supremo, basta juntar o guia telefônico. O juiz vai indeferir, ele vai dizer que está sendo cerceado, vai recorrer, e como é uma ofensa à Constituição, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Então, no Brasil, para juntar um documento, nós levamos 60 dias. Isso é a negação da utilidade do processo. E o senhor está propondo descumprir a lei. Eu acho uma boa ideia. Eu tenho dito, tem sido dito que esse Código de Processo Civil é o Código dos Advogados, porque atendeu às pretensões e às solicitações dos advogados, honorários, prazos, etc. Mas com essas dificuldades interpostas para o processamento, dentro de algum tempo, os advogados vão perceber que esse código é contra os seus interesses, porque vai demorar ainda mais as demandas. E como resolver isso? Veja, essa regra dos dias úteis, isso é muito razoável aqui em Passo Fundo, que eu sei que quando é dia feriado, quando é que não é. Mas se coloque lá no STJ, que vem recurso do Acre e do Amapá, sei lá que dia é feriado, como é que eu vou calcular os dias daquele recurso? É realmente inviável. No entanto, é considerado como uma grande conquista. Isto é, vou anotar aqui no meu papel essa sua brilhante ideia. Vamos ver de que modo descumpriremos essas disposições legais que realmente não podem ser cumpridas. Essa de dar preferência... Antigamente, no texto inicial do projeto, estava dito que o juiz tinha que julgar pela ordem de entrada. Ora, todos os juízes já tinham dito que não iam cumprir essa ordem, porque é inviável dela ser cumprida, porque pode receber hoje um processo que vai demorar muito estudo, e um outro, ou 10 outros, de fácil despacho. Ele vai ter que fazer os outros esperar até que julgue aquele mais difícil. Agora, ficou amenizada a regra, é uma certa preferência, mas aí se vê como tem disposições que estão fora do bom senso e longe da possibilidade do seu cumprimento. Obrigado, doutor Rafael. Temos mais 2 perguntas. Quem gostaria de fazer? O professor Dalmir. Uma boa noite, ministro. Parabenizando pela palestra, e como o tema é os problemas da prestação jurisdicional, coincidentemente são 2 juízes que estão preocupados com essa questão. Eu concordo muito com a sua análise a respeito da questão das agências reguladoras, né? E que talvez um dos grandes problemas de aumento das demandas judiciais seja em razão da ineficiência da prestação desse serviço das agências reguladoras. Gostaria de ouvi-lo sobre a possibilidade, o que o senhor acha de que se acionasse judicialmente essas agências reguladoras, objetivando que, de fato, elas prestassem um serviço que fosse o melhor possível nessa função precípua que é de regulação. Ou seja, diante daquilo que alguns sustentam que seria um direito fundamental do cidadão, a boa administração pública que seja eficiente, que seja efetiva,
que seja competente, se o senhor entende que seria possível que o cidadão pudesse, ou algum órgão legitimado, acionar judicialmente essas agências reguladoras para que elas prestassem aquele serviço que esperamos. É possível pedir ao Supremo que dê cumprimento à Constituição nas ações, na ação de cumprimento de dispositivo constitucional. E as entidades públicas, a Ordem dos Advogados, por exemplo, é uma entidade que teria legitimidade para promover esse tipo de ação. E penso que é um bom caminho, se bem que tenho eu lá as minhas dificuldades de acreditar que essas determinações sejam efetivamente aplicadas na prática, porque as agências assim como elas estão constituídas, infelizmente, elas não satisfazem o interesse público. Mas é um caminho. Professor Darcio Vieira Marques. Meu mestre Rui, eu tenho grande alegria em vê-lo aqui, e eu vou contrapor um pouco aqui, até para suscitar o debate. E, lembrando os versos do poeta Nejar, aqui do Rio Grande, quando ele dizia que é no limbo do tempo que a flor da justiça nasce, floresce. E ainda 2 semanas atrás eu estava lendo num jornal português que o presidente da Suprema Corte de Portugal disse que quem falasse em demora, em tempo no processo, não sabia nada de jurisdição, que isso era inerente ao processo. E eu realmente, professor de processo lá na URGS, 40 anos, eu sempre tenho defendido recursos e tenho defendido prazos, porque eu conheço na carne o embate da justiça, da vida forense, da primeira até a última instância do nosso judiciário. E depois dessa vivência, eu continuo convicto de que o processo é isso mesmo, é tempo. Mas o que me parece isso, eu tenho já sugerido em alguns órgãos, que o que tem que mudar, por exemplo, todos esses, o nosso magistrado Almir falou, todos esses processos de agências reguladoras, como a ANAC, que é o exemplo do aeroporto, isso tudo tinha que sair do judiciário. Todos esses processos de massa tinham que ser julgados numa instância administrativa, ou de modo uniforme, com os nossos acórdãos simulados. Parece que quando você tem grandes debates, grandes controvérsias, é inevitável a demora. E os advogados que exercem efetivamente a profissão, que vivem da profissão, sabem que os prazos até são exíguos, que os prazos até são curtos para atender esse fluxo. E muito mais exíguo é para os juízes, para o Ministério Público, enfim, para aqueles que exercem, que são obrigados a dar parecer ou julgar ou proferir decisões. Então, eu penso que nós, no Judiciário, e nós, advogados, a Ordem dos Advogados, a magistratura, era pensar numa reforma que começou agora e eu achei muito positivo, as audiências de mediação. Acho que é por aí o caminho para nós resolvermos isso. Todo e qualquer processo tem que começar com a mediação. E o Estado tem também que participar disso com os seus procuradores, com poderes de fazer acordos, transações para extinguir o processo. Se nós adotássemos isso, nós já teríamos aí pelo menos 50% dos processos, reduziria dessa atividade jurisdicional. Muito obrigado, ministro, e desculpe uma pequena divergência desta linha de pensamento. Muito obrigado. Uma divergência... Uma divergência muito oportuna e educada, que eu agradeço. Evidentemente que nós não podemos pensar no processo sem recurso, mas também podemos pensar num processo com menos recurso. Nós não podemos pensar num processo que não tenha tempo, mas podemos pensar num processo com menos tempo. Assim como nós estamos hoje, essa situação que nós temos no Brasil, eu pergunto, é razoável? Certa vez eu estava no Canadá, num congresso, e estava um magistrado da corte da Índia, me dizendo que eles tinham lá
400 mil processos para julgar na corte. Eu olhei para ele com uma certa comiseração, assim, eles não têm justiça. Hoje, nos nossos tribunais superiores, tem mais do que isso. Então, evidentemente que nós temos que ter tempo, mas um tempo razoável. O tempo dos juizados especiais é um tempo razoável. Por que não se adota o procedimento dos juizados especiais? O tempo na antiga Roma, esses dias eu estava examinando um tema da arbitragem, e lá em Roma eles usavam em alguns casos a arbitragem. Não para fugir da morosidade, porque a prestação da justiça em Roma era boa. Eles iam para a arbitragem numa tentativa de manter o sigilo da causa. Isso. E hoje nós vamos para a arbitragem na tentativa de fugir desse marasmo da justiça ordinária. Sabendo-se que essa arbitragem não é a solução, porque ela atende a algumas demandas, algum tipo de demanda e em pequeno número. Nós temos 2, 3 mil arbitragens no Brasil e temos milhões de processos todos os anos. Mas a verdade é que nós temos que contemporizar, me parece, os interesses de parte a parte. O interesse prevalente, a meu juízo, é o interesse da parte, o interesse em receber o seu direito. E essa resposta do direito é que deve ser dada pelo juiz, não com esse procedimento jurisdicional, porque esse, a meu juízo, está falido. Ministro, a Faculdade de Direito aqui da Universidade de Passo Fundo tem um projeto de extensão que busca resolver conflitos na área do consumidor de forma extrajudicial. Esse projeto, que chama-se Balcão do Consumidor, foi inaugurado há 10 anos, quando o nosso reitor era o então diretor aqui da Faculdade de Direito. Ele está espalhado também nos campi, em Lagoa Vermelha, em Soledade, em Casca, em Sarandi e Carazinho, e só aqui em Passo Fundo, durante esse período de 10 anos, já atendeu mais de 70 mil pessoas. E por mês a gente atende em torno de 1.000, 1.100 pessoas. São conflitos na área de consumo, muitos deles que deveriam ser regulados pelas agências, como o senhor acabou de fazer a colocação. Esse projeto está completando 10 anos nesse ano. Bom, nós chegamos ao final, então, da nossa aula magna. Ao encaminhar esse final, gostaríamos de agradecer mais uma vez o Dr. Rui Rosado de Aguiar pela sua disponibilidade e o aceite do nosso convite em ministrá-la. E buscando materializar o nosso agradecimento, quero pedir ao nosso professor Darcy Vieira Marques que faça a entrega de uma lembrança ao ministro Rui Rosado de Aguiar. Nós estamos entregando ao ministro o mapa individual de notas obtidas, concurso de habilitação à matrícula inicial. O ministro vai encontrar isso devidamente nessa lembrança que nós estamos deixando para ele, e aqui eu destaque o 10 que o ministro obteve em português. Isso lá... Gostaria de chamar também aqui o professor Alberi Ribeiro para que faça a entrega de uma outra lembrança ao ministro Rui Rosado de Aguiar. Queremos agradecer a presença de todas as autoridades que compõem a mesa, nossos ex-diretores, na pessoa do Dr. Juarez, agradecer aos nossos professores que também estão presentes aqui, os nossos diretores de unidade, como o professor Cristiano Servi, agradecer a todos os nossos alunos que acompanharam essa aula magna, também os nossos professores e alunos que estão acompanhando nos campi e os advogados, como aqui a figura do Dr. Jabes Paim Bandeira, que esse ano completa 50 anos de formado, né, Dr. Jabes?
Queremos agradecer, então, a presença de todos e, mais uma vez, ao ministro Rui Rosado de Aguiar. As portas da Faculdade de Direito, que completa 60 anos, estão abertas e esperamos poder contar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigado. Só para informar que as aulas continuam normal com os professores.